Quando eu ganhei meu primeiro computador, o meu pai ameaçou vender esse computador justamente porque ele estava gastando muito dinheiro na época mandando esse computador para formatação. Então, todo dia, basicamente dia sim, dia não, o computador amanhecia com problema. Como era o nosso primeiro computador, a gente começava a bagunçar ali, eu e meu irmão começava a mexer nas pastas ali do Windows, né, vamos dizer assim. E aí, de alguma maneira, a gente bagunçava ali ao ponto de, no outro dia, ter que formatar o computador e pagar todo dia sim, dia não, R$90 para uma pessoa formatar o computador. Cara, meus pais estavam indo à falência. E foi aí que meu pai pegou e falou, ó, ou você aprende a formatar esse computador, ou eu vou ter que vender esse computador, porque não compensa. Aliás, tem vídeo aqui que eu falei, expliquei certinho, que eu só ganhei esse computador porque meu pai trocou em um carro muito velhinho, um carrinho que ele tava simplesmente pensando de deixar na ribanceira ali num canto para a natureza absorver, porque na cabeça dele ninguém mais ia querer aquele carro. Basicamente o carro tava partindo ao meio, eu já contei essa história aqui para vocês, e ele viu uma pessoa apareceu para ele lá e quis comprar aquele carro para poder transportar pneu, fizeram o negócio, aí meu pai pegou e falou, tira o computador e paga o computador, te passa o carro e beleza, né? Foi um ótimo negócio na época, tá? E aí a gente continuou utilizando aquele computador ali, no caso, eu e meu irmão, a gente utilizava aquele computador com bastante ferocidade, porque eu queria muito saber o que era aquilo ali era novidade, eu ficava maravilhado com aquilo, e nós não tínhamos internet, então não tinha como aprender a formatar o computador naquela época, e se eu não me engano, o YouTube Brasil aqui no caso, no YouTube não tinha muito material, exceto em fóruns, né? Provavelmente devia ter, mas essa questão de formatação era algo de outro mundo, era algo mais avançado, vamos dizer assim. Mas o fato é que eu tive a curiosidade de aprender como formatar o computador. Eu comprei uma cópia não licenciável, vamos dizer assim, né? E paguei 10 na época ali, porque 10 hoje em dia seria o quê? O equivalente a R$50 naquela época. Paguei 10. A pessoa que me vendeu essa cópia era a pessoa que estava formatando esse computador dia sim, dia não, então ela já ficou assim meio que revoltada, vamos dizer assim, porque, querendo ou não, era um ótimo negócio para ela que eu levasse o computador ali dia sim, dia não para formatar. Eu pedi uma cópia para ela ali, ela queria me vender uma cópia de R$500 na época da Microsoft ali, né, do Microsoft Windows XP, e esse sistema operacional na época custava ali R$500 a licença dele, ou a versão não licenciada, que custava aí os seus R$10. Mas o fato é que eu aprendi a formatar. E como que eu aprendi a formatar? Na internet? Não, eu aprendi na base de erros e acertos. A pessoa que vendeu para mim essa cópia do Windows falou que para mim poder formatar o computador, eu precisava dar boot. E para você que não entende, imagina você que, né, você coloca no meu lugar naquela época, que não sabe o que é nem formatação e que não sabe o que é boot. O que é boot, cara? Onde eu vou entrar nesse negócio de boot aí? Entrava no boot e formatava o computador através daquilo ali. Como eu havia visto essa pessoa mexer no computador quando eu levava meu computador para poder formatar, eu sabia que eu precisava chegar naquela tela azul do Windows. Chegou naquela tela azul lá de formatação do Windows XP, a clássica tela azul do Windows XP, para quem já formatou o Windows XP. Cara, eu sabia que eu tinha que chegar naquilo lá. Chegou naquela tela, beleza. Daí era tudo ali bem autoexplicativo, né? Cheguei em casa, eu lembro que naquele dia eu formatei o computador mais de 15 vezes. E de novo, por isso que eu falo pra vocês precisam. Se você não joga Quake, cara, comece a jogar porque, cara, Quake é um ótimo divisor de águas, me ajudou muito na minha vida. Eu tenho um carinho muito grande por esse jogo por causa de várias coisas que aconteceu. Uma delas é que o Quake rodava no meu computador quando o computador estava redondinho. Então, se eu levasse o computador para poder formatar, quando voltava o computador, eu instalava o Quake. Se o Quake rodasse ali no caso, né, tava perfeita a instalação, tava formatado certinho. Daí eu sabia que, quando eu comecei a formatar, com base em erros e acertos ali o computador, eu sabia que o Quake precisava abrir corretamente. No caso, era o Quake 3 Arena. Então, olha, eu tinha a meta, formatar o computador. Só que a meta era o Quake 3 rodar. Enquanto o Quake 3 não rodasse perfeitamente, igual sempre rodava quando ele vinha lá da loja de informática, enquanto o Quake não rodasse, não estava correta a formatação. E nessa brincadeira, eu formatei o computador mais de 15 vezes, até descobrir um CD que vem junto com a placa-mãe, né? Vem junto com a caixa da placa-mãe. Não sei se você é dessa época, mas quando você comprava um computador, ele vinha, a placa-mãe ali no caso, ali no computador, né? Ela vinha com a caixa também. E aí vinha um CD junto, cara. E aí, como eu não tinha internet, eu não podia baixar driver, não tinha como baixar driver no caso. Eu peguei aquele CD, coloquei ali, instalei todos os drivers e olha só, quando eu fui rodar o Quake, rodou perfeitamente. E quando eu consegui fazer o Quake rodar perfeitamente, eu fiz de novo a instalação, seguindo os passos ali, instalei o driver, rodei o Quake e ficou perfeito. Daí, aí já viu, né? Aí abriu a porta para várias tentativas de vários outros sistemas operacionais, porque daí eu descobri, né, que não era só o Windows XP que existia. Existia também na época ali, por exemplo, quando saiu o Windows 7, cara, o saudoso Windows 7, muito bom, que utilizou bastante ali. Depois veio o Windows 8, 8.1, né, porque o Windows 8 veio aquela bagunça toda lá, né. Tinha o Windows Vista também, né. Eu tô falando aqui não na ordem que saíram os sistemas, eu tô lembrando aqui dos sistemas da época que saíram. E também veio aí depois o Windows 10 e agora o Windows 11, né. Mas o fato é que eu descobri um outro sistema operacional que a galera aí não conhecia muito, principalmente o pessoal ali que era do meu círculo social, a galera que jogava no PC e tal, não conhecia o Linux, cara. E eu descobri que existia um sistema operacional chamado Linux.
E como que eu descobri isso? Porque eu comecei a me interessar por segurança da informação. Quando eu resolvi, né, quando meus pais resolveram colocar a internet em casa, internet via rádio na época, que não era acessível, não era igual hoje em dia, que qualquer operadora, qualquer empresinha aí vai lá e puxa um drop de fibra para sua casa. Não, antigamente era muito complicado isso. Internet DSL, né, uma coisa assim. E não, eu consegui puxar a internet via rádio, no caso. E eu coloquei ali internet via rádio, colocado internet via rádio em casa, internet limitadíssima de velocidade, mas o fato é que eu conseguia navegar, consegui estudar. Aí eu comecei a me interessar por segurança da informação. E aí, lógico, segurança da informação, o saudoso Backtrack, a galera de segurança da informação deve lembrar do Backtrack aí. Comecei a utilizar o Backtrack, descobri também que existia outras versões aí, derivadas, né, do Linux. Ubuntu, cara, que incrível que foi quando eu instalei o Ubuntu na minha máquina e vi ela rodando mais limpa, mais leve. Isso era maravilhoso, isso era muito bom mesmo. E aí eu fui me aperfeiçoando nessa questão de Linux. Eu não sou expert em Linux, por mais que eu brinquei bastante tempo aí com Backtrack, com Ubuntu, né, nas versões anteriores do Ubuntu. Eu não sou especialista nisso, mas o fato é que, onde eu quero chegar nesse vídeo é que eu descobri, quando eu cheguei na faculdade, que existia um boato da galera ali falando que se você é programador e não sabe, não utiliza Linux, você não pode ser chamado de programador. Cara, olha a situação onde a gente chegou, né? Será mesmo? Será que se eu não sei utilizar Linux, será que eu não utilizo Linux? Se eu não tenho Linux na minha máquina, mesmo que em dual boot, né? Ou seja, você seleciona ou Windows ou Linux para poder utilizar, será que se eu não tenho Linux no meu computador, se eu abrir meu computador e não rodar Linux no meu computador, será que eu não sou considerado um programador? Cara, eu fiquei com aquilo na cabeça e montei a minha própria conclusão com a minha experiência. Eu vou compartilhar com você a partir de agora desse vídeo aqui, que é o seguinte. Se você é um programador, se você está começando agora na programação, né, na parte de estudo, imagina que você utiliza Windows a vida inteira. Você sempre utilizou Windows a vida inteira. E aí, por algum motivo, alguém chegou em você e falou justamente isso que falaram para mim. Cara, você precisa rodar Linux. Então, a sua vida como estudante de programação não é uma vida muito fácil. Já é difícil, tem suas dificuldades diárias ali. Agora você vai ter que se virar para poder descobrir como faz para poder instalar alguma IDE no seu computador utilizando um Linux da vida. Olha só a situação onde você se meteu ali, cara. Além de ter que descobrir os problemas que as IDEs geram, ou os problemas aí nos seus estudos de programação, você vai ter mais um problema, que é descobrir como faz para poder não só instalar essa questão das IDEs, aí, instalar os programas que você vai utilizar no seu computador, mas você vai ter que descobrir também quando gerar erro. Quando começar a gerar erro, esse tipo de problemas que acontecem no Windows, você consegue resolver facilmente. E no Linux, cara, você que está começando agora, você que está começando a se aventurar agora na parte da programação, vai ter mais essa barreira. E é aí que começa o problema, e é aí que começa essa falácia que eu não concordo. Se você é estudante de programação, nunca rodou Linux, você instalar Linux, igual a galera que instala Kali Linux no computador, né, para poder estudar segurança da informação, o cara acha que instalou o Kali Linux ali, ele vai se tornar um Mr. Robot da vida. E não vai, cara. Não é assim que funciona. Você precisa aprender como que funciona toda a arquitetura ali, né, de um teste ali para você poder estar testando redes e por aí vai. Mas o que eu quero dizer para você? Rodar Linux não te faz um programador. Pode até te fazer um programador melhor ao longo do tempo. Mas para você que tem pressa em entrar no mercado de trabalho, rodar Linux não vai fazer diferença para você, cara. Sinto muito em lhe dizer, tá? A gatinha aqui, ó. Gatinha curiosa, quer aparecer no vídeo, filha? Quer? Vem cá, vem. Vem. A longo tempo, a médio e longo tempo, pode sim fazer total diferença você que quer estudar programação, quer se tornar especialista. Sim, você tem que aprender Linux, é muito bom, cara. Inclusive, servidores utilizam Linux, tá? Servidores importantíssimos aí, servidores que ficam na nuvem aí, que você utiliza até nos seus jogos favoritos aí, geralmente estão rodando Linux. Mas, se você é estudante iniciante, você está no começo da sua jornada de programador, por que cargas d'água você quer aprender o bendito do Linux junto? Ah, Emerson, é proibido? Não é proibido. Mas como o foco aqui desse canal é ajudar você a facilitar a sua jornada como programador, cara, não instala o Linux agora, tá? Se você sempre utilizou Windows, utiliza o Windows, cara. Vai ser muito mais fácil de você resolver seus problemas, você vai estar num ambiente familiarizado. E aproveitando aqui, eu quero contar uma história para você de um aluno aqui do Aratec Brasil, de um dos alunos que compraram o curso Android Express do professor Thiago Aguiar. Eu vivo indicando para vocês aqui, você que quer aprender a criar aplicativos Android, dá uma verificada aqui no link da descrição, ou no link da descrição, ou no primeiro comentário fixado. Esse aluno, ele comprou o curso do Thiago Aguiar, e aí, na primeira aula, onde era ensinado a instalar a ideia do Android Studio, ele teve uma grande dificuldade de instalar.
E eu fiquei assim um pouco pensativo, por que esse aluno tá tendo tanta dificuldade? Que tinha um grupo de estudo na época também, e ele ficava perguntando lá pra galera, gente, como é que vai pra instalar tal? Até que eu chamei ele no 1 a 1 pra gente poder entender melhor por que você tá tendo tanta dificuldade assim de instalar o Android Studio, cara, o que tá acontecendo? Aí ele falou pra mim, cara, eu não sei, eu clico aqui igual é mostrado na aula pra poder dar 2 cliques ali, next, 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 e não instala. E aí eu fiquei com aquilo ali pensativo, falei, vamos marcar pra gente poder fazer uma conexão remota aí e eu fazer a configuração pra você? A gente poder ver o que tá acontecendo, porque ele não tava conseguindo me explicar direito. E aí, quando eu conectei no computador dele, ele tava utilizando o Endless OS, não sei se você conhece o Endless OS, dá uma pesquisada aí, mas é um sistema Linux, baseado em Linux, feito para usuários. Se você é usuário comum, esse sistema operacional ele vem focado para o usuário comum, para a pessoa que vai comprar um computador na loja. Então a pessoa ali, a empresa, instala o Endless OS, não precisa arcar com os custos da licença da Microsoft, do Windows ali, e você pode utilizar. Você paga mais barato no Windows aí, futuramente você compra a licença do Windows se você quiser. E esse aluno em questão aí, não sei se ele está assistindo o vídeo aqui, comenta aqui embaixo se você está assistindo o vídeo aqui, mas esse aluno em questão, ele sempre utilizou o Endless OS, cara, mas ele nunca precisou ficar instalando manualmente, né, as ferramentas ali, no caso, porque ele ia na loja ali do Endless OS ali, do sistema, e ele baixava direto ali, então ali mesmo já era feita a instalação. Então ele nunca precisou se envolver nessa questão de instalar algo mais avançado, no caso, instalar o Android Studio, por exemplo. E aí, olha só, eu perguntei pra ele, por que você não instala então o Windows? Porque eu já tinha essa mentalidade de que, cara, pra que dificultar, né? Usa lá o Windows, se você conhece. Ele falou, cara, eu nunca utilizei o Windows. Pode parecer mentira, pode parecer complicado de acreditar nessa história, mas sim, ele nunca havia utilizado o Windows na vida dele, e para ele era algo complicadíssimo. E aí ele continuou utilizando o Linux, ele aprendeu, eu mostrei para ele que tinha que instalar dependência, tinha todo um processo ali e tal, ele aprendeu. Hoje em dia, eu não sei se ele se especializou na parte de desenvolvimento de aplicativos Android, não sei se ele está estudando o Windows, mas o fato é que ele foi no caminho ao contrário. Como ele já dominava o Linux, para ele poder aprender tudo ali utilizando o Linux, foi melhor. Tá? Melhor do que ele ter que instalar o Windows, ter que configurar tudo ali. Se gerasse erro também, ia ficar difícil para ele, talvez eu poder resolver. Então, ele preferiu se permanecer ali, no caso, ali utilizando o Linux, para só depois aí, quem sabe, né? No caso, eu não sei o que aconteceu com ele. Até por isso que eu peço para ele, comenta aqui embaixo, por favor, se você teve sucesso aí em aprender o Windows, por exemplo, ou continuar seus estudos aí do Android Express. Mas o fato é que ele veio pelo caminho ao contrário. E a mesma coisa acontece com você que utiliza Windows. Aprenda a programação primeiro. Tá? Domine essa questão da programação, depois você vai evoluindo utilizando o Linux. Não é proibido você utilizar um Linux, até porque eu defendo também que o Linux te dá muito mais poder. Você tem muito mais poder de modificação, de mexer ali com o seu sistema e deixar ele de acordo com o que você quer. Mas, por enquanto, se você está aprendendo qualquer tecnologia que seja, foque em manter no seu sistema base, aquele sistema que você sempre utilizou. Você não quer essa barreira de dificuldade nos seus estudos. Vai por mim, você não quer isso para você, beleza? Aqui na tela eu vou deixar esse outro vídeo aqui falando mais sobre o mercado de programação. Clica nele que eu te vejo lá em alguns instantes. Deixa o like aqui e clica em hypar. Quando você clica no hypar aqui, você ajuda esse vídeo a ir mais pra frente aí, beleza? Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.